Ó Senhor, que esse louvor suba como aroma agradável a Ti, Pai, de um povo que Te adora, Senhor, de um povo que confessa com seus lábios o Teu nome, Pai, de um povo, Senhor, que declara que não vive sem Ti, Senhor, que não é nada sem Ti, Pai, que declara que Tua palavra é o guia para a nossa vida, Pai, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, Senhor. Que maravilha estar na Sua presença, Pai, que maravilha estar na Sua casa, louvando e bendizendo o Seu santo e excelso nome, Pai. Muito obrigado, Pai, que possamos estar atentos à Sua palavra, Senhor, que possamos a cada dia mais estar nesse espírito como igreja, Senhor, em unidade, buscando a Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, podem se assentar. É uma grande satisfação estar aqui essa noite. Equipe de louvor também, muito obrigado. Se o pastor quiser continuar no teclado, se não for pedir demais. É porque eu gosto tanto do senhor pregando e tocando que eu fiquei até constrangido, né? Porque é o pastor, né? Mas é um presente para mim. Eu estava pensando ali, falei, o pastor foi pro teclado, como é que eu vou falar para ele continuar? Mas é um prazer. Eu sempre falo para Thalita, para a Ediara, que a pessoa que eu mais gosto, a voz que eu mais gosto é a do pastor. E realmente, né, puxando o saco, porque eu já falei isso antes, né? E o pastor realmente é uma bênção. Eu falei para a Thalita, eu queria cantar igual vocês, que daí eu subia e continuava cantando, mas minha voz não é boa, né? Então, eu orei. Então tá. Vamos falar hoje sobre família, continuando aqui o que a pregação da semana passada da Thalita, né? Porque nós teremos em breve a conferência da família, na primeira semana de junho, né, Índio? Primeira semana de junho, teremos a conferência da família e esses dois cultos a gente está falando sobre família, né? Esse é o tema da nossa mensagem, que é um tema que muitos já ouviram falar sobre família na igreja, mas que infelizmente quando a gente olha para a sociedade, parece ser um dos temas que mais carece de aplicação na prática, né? Existem muitos mestres na teoria, mas poucos servos que conseguem realmente praticar aquilo que é falado, porque realmente é algo que o diabo ele vai tentar ali nos afastar da palavra. E eu vou começar falando sobre um tema a respeito da palavra de Deus, e depois eu vou entrar especificamente em dois aspectos aqui da família, tá? Eu vou falar sobre a palavra. Pode não parecer ter relação com a vida em família, mas tem relação com todas as partes da nossa vida. Eu vou começar falando sobre a necessidade de conhecermos a palavra. Eu sei que você já sabe sobre isso, mas como Paulo falou, muitas vezes é importante a gente repetir aquilo que a gente já sabe, para que a gente possa tirar uma outra acepção, para que a gente possa ser alertados nos nossos caminhos. E eu vou ler um trecho aqui do Salmo 119, de 1 a 4, que diz assim: Como são felizes os íntegros e os que seguem a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem a seus preceitos e o buscam de todo o coração. Não praticam o mal e andam em seus caminhos. Tu nos encarregaste de seguir fielmente tuas ordens. Isso aqui está lá no Salmo 119, os 4 primeiros versículos. E o Salmo 119, que é o maior capítulo da Bíblia, né? É o maior salmo e também é o maior capítulo da Bíblia. Ele fala do começo ao fim sobre a necessidade de a gente obedecer a palavra, de nós conhecermos a palavra e de nós praticarmos a palavra. Só que esse não é um salmo qualquer, nenhum salmo é desprezível, claro que não, mas esse é um salmo que é um dos salmos mais lindos já escritos, porque ele é o maior e porque aqui o autor utilizou de um acróstico, né? O que ele fez aqui? Ele tem 176 versículos, e a cada conjunto de 8 versículos, inicia com uma letra
do alfabeto hebraico, do antigo alfabeto hebraico, né, que tinha 22 letras. Então você tem, é dividido em 8 grupos de 22, e cada um deles, cada versículo, inicia com uma letra do alfabeto hebraico. Se você contar, se você multiplicar 22 por 8, dá 176, que é o número de versículos do Salmo 119. Ou seja, ele é um salmo complexo, né? Ele é um salmo muito bem trabalhado, deve ter dado muito trabalho para o autor. E qual que é o tema que o autor se dedica do primeiro ao último versículo? Sobre a palavra de Deus, sobre a importância de nós conhecermos e sobre a importância de nós praticarmos a palavra de Deus. É lá que você tem, por exemplo, dizendo que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como pode o jovem ser perfeito, guardando a palavra de Deus no seu coração? Tudo isso está no Salmo 119. Essa necessidade de nós conhecermos e praticarmos a palavra de Deus. Só que a sociedade, o mundo afora, infelizmente, ele não conhece a palavra. E eu vou te falar de um aspecto prático, que eu e a Thalita a gente passa diariamente. O nosso filho nasceu há 7 meses, vai fazer 8 meses, e a gente colocou o nome dele de Asaf, né? E quando a gente vai para alguma consulta, quando ele vai tomar uma vacina, quando alguém pergunta o nome dele e a gente fala Asaf, dificilmente alguém sabe que é o nome bíblico. Já falou, é japonês? A gente falou, não é japonês, né? É o nome judeu, né? Da tribo de Levi, mas é o nome lá, Zael. É árabe? Não é árabe. E olha que Asaf escreveu salmos, Asaf foi o principal levita, Asaf é citado em vários livros da Bíblia também. Só que a sociedade não lê a Bíblia, não conhece, não sabe. Isso nos assustou. Quase ninguém, tirando os irmãos, tirando quem é cristão, quase ninguém sabe a respeito da Bíblia, né? Se não sabe quem é Asaf, que está descrito lá, é porque não lê a Bíblia. E realmente o mundo não conhece, nem se atenta em conhecer a palavra de Deus. Mas a gente precisa, porque o conhecimento da palavra de Deus nos leva à libertação e nos livra da destruição também. Lá em Oséias 5:6, você não precisa abrir que eu leio aqui, diz assim: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito, como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Então há necessidade da gente conhecer a palavra. Mas veja, um outro aspecto que a gente tem que se atentar é que não basta conhecer, é necessário que a gente pratique, é necessário que a gente obedeça. O diabo, ele conhece a palavra, afinal ele foi tentar Jesus justamente com a palavra. Ele está lá, né, desde muito antes ali do Jardim do Éden, e ele viu a palavra sendo construída ao longo do tempo, mas ele não obedece a palavra. Ele é rebelde em relação à palavra. E é interessante observar que a palavra de Deus, deixa eu só tomar uma aguinha, que a palavra de Deus, ela é diferente dos livros escritos aqui no nosso mundo. Eu escrevo livros, né? Eu tenho 2 livros escritos, livros de direito penal, legislação penal, e é possível que alguém leia esses livros, ministre aulas muito bem, mas não siga o que está lá, e faça parte de uma organização criminosa, por exemplo, né? Mas conheça muito bem. Não é incomum você ver presos que conhecem a lei de execução penal melhor do que advogados, por exemplo. Eles conhecem, mas não seguem. É uma necessidade deles conhecerem, mas eles não se submetem à lei, né? Então não basta a gente conhecer, a gente tem que se submeter. Mas veja, uma diferença que eu vejo da palavra de Deus em relação a qualquer outra literatura que foi criada, é que a palavra de Deus, ela não traz apenas uma informação para que você tome conhecimento e melhore a sua vida. Muitas vezes a palavra de Deus, ela vai trazer uma necessidade de você se submeter a ela. É um livro que vai atrair e vai sugar de você uma mudança de vida. Não é apenas você absorver o que está lá e aplicar para eu ser próspero na minha vida financeira, na minha vida conjugal. Muitas vezes a palavra de Deus vai expor o seu pecado.
expor aquilo que você está fazendo de errado. E aí sim, é que vai ser determinado se você vai se submeter a ela, ou se você vai rejeitá-la, ou pior, pervertê-la, para se adequar àquilo que você quer. E a gente vai dar um exemplo de perversão da palavra de Deus daqui a pouco. A analogia que é feita da palavra de Deus no Novo Testamento é que ela é a espada, né? Nós temos aí a palavra. E veja, não basta que você tenha a palavra de Deus aberta na sua sala e você olha e fala, essa Bíblia vai abençoar a minha casa. Ela vai abençoar a sua casa? Não vai abençoar nada. Se você não conhecer e praticar ela é ineficaz, a não ser que você jogue na cabeça de alguém, né? Aí você pode se livrar de um assalto, alguma coisa assim, mas prática na sua vida não vai ter, porque na verdade você tem que conhecer e praticá-lo. Então, ele é um livro muito peculiar em relação a esse ponto. E eu quero, antes de adentrar no primeiro tema em específico, que é o tema casamento, eu quero ilustrar isso através de uma passagem bíblica, que eu vou ler alguns trechos só, que é o caso de Saul e de Samuel. De Saul e de Davi. Nós tivemos ali duas situações. Primeiro a de Saul, na qual Saul ele pecou algumas vezes, ele se desviou do caminho do Senhor. Em uma determinada situação que a Bíblia narra, Deus fala para Samuel, que era o profeta da época, né? Vai lá para Saul e fala para Saul destruir os amalequitas, porque minha ira chegou ao extremo em relação aos amalequitas, e eu quero que ele destrua. Saul, rei de Israel, e Deus falou o seguinte para Samuel, ele tem que matar todas as pessoas, matar todos os bens, vacas, bezerros, ovelhas, matar tudo, destruir tudo. Aí Samuel vai lá e dá ordem para Saul. Saul recebe essa palavra e ele fica alegre em cumprir. Eu sou o rei de Israel, tenho que ganhar batalhas e eu vou cumprir essa palavra que Samuel está me trazendo da parte de Deus. Só que aí o que Saul faz? Ele cumpre parcialmente a palavra do profeta. Ele destrói os amalequitas, só que ele preserva a vida do rei, e ele preserva também a parte das ovelhas, dos gados e dos bezerros, a melhor parte, né? Ele vai lá e preserva. E aí Samuel, quando chega, fala, Saul, o que você fez? Aí Saul falou, cumpri a palavra de Deus. Ele falou, não, você não cumpriu. Eu estou ouvindo aqui, né, o barulho de ovelhas, de bois, como é que você cumpriu? Não, Samuel, sabe o que aconteceu? Eu fiz algo melhor ainda. Eu trouxe aqui esses bezerros, carneiros, ovelhas, para sacrificar para o nosso Deus. Aí Samuel falou assim, Saul, não foi isso que Deus te pediu. Deus te pediu para você destruir. Você não cumpriu a palavra. Aí Saul mente pela segunda vez. Ele tenta perverter a palavra de Deus pela segunda vez. Não, Samuel, eu cumpri, eu não estou te falando. Eu preservei para a gente sacrificar, só que era mentira. Saul era um rei inseguro. Ele preservou para que ele pudesse ganhar ali a notoriedade do povo, porque ele não confiava 100% no chamado dele. E Samuel falou, numa passagem brilhante, inspirada por Deus, falou o seguinte, Deus se agrada mais de sacrifícios ou de obediência? E aí ele vai lá e dá a sentença para Saul, falando que Deus tirou ele do trono de Israel e iria colocar alguém melhor que ele, que era a pessoa de Davi. Então nós vemos aqui nessa situação, que Saul, ele recebeu a palavra de Deus. Só que muitas vezes, irmãos, a palavra de Deus, ela é liberada para nós, a gente fica muito feliz quando recebe, só que muitas vezes a palavra de Deus, ela põe à luz algo de errado que a gente está fazendo. Ou ela traz ali uma direção que a gente fala, não, peraí, não é essa direção que eu estava pensando em tomar, eu estava pensando em ir para cá, mas a palavra de Deus está te falando para ir nesse caminho. E aí que vai ser testado realmente se você é obediente à palavra de Deus. Muitas vezes, não é que a pessoa ela rejeita totalmente a palavra. Na verdade, ela adapta a palavra de Deus. Ela faz um Deus à sua maneira. Eu retenho o que eu quero e eu desprezo aquilo que não quero. Que foi exatamente o que Saul fez. Ele foi lá, guerreou, mas em relação a destruir todos os bens, ele falou, não, isso aqui eu não vou cumprir não. Porque eu não aceito essa palavra do profeta. E não cumpriu. E ele foi rejeitado. E se a gente não, quando formos expostos à palavra de Deus, principalmente confrontados pela palavra, se a gente não tiver um coração de mudar as nossas atitudes,
para nos conformarmos à palavra, a gente sofre o risco de ser destruído ou rejeitado. Então a gente precisa ter esse espírito de ser vaso na mão do oleiro, né? A palavra de Deus é o oleiro, Deus é o oleiro por meio da sua palavra, e nós somos o vaso, que seremos moldados. A gente não é o oleiro, né? Muitas vezes as pessoas querem ser oleiro e a Bíblia é o vaso, que vai moldando ali de acordo com a atualidade, né? A gente vê muito isso atualmente, infelizmente, né? Mas enfim, e só para finalizar essa primeira parte, quando a gente olha o caso de Davi, que também pecou, a gente olha Davi, e aos olhos naturais, o pecado de Davi era mais grave, né? Porque Davi, ele adulterou, ele engravidou a mulher de Urias, e ele assassinou Urias, ele foi responsável pelo assassinato. Ela apareceu grávida, não teve como encobrir, ele colocou Urias na linha de frente ali, e Urias morreu. A própria Bíblia fala que ele é o responsável pelo assassinato. Então, Saul, ele desobedeceu ali uma ordem de destruir inimigos. Davi, ele destruiu um aliado, e além disso adulterou com a mulher dele. Então, aos olhos naturais, nós tínhamos um pecado mais grave. Só que Deus, ele é poderoso para perdoar qualquer tipo de pecado. E qual que foi a história de Davi? O profeta Natã foi muito parecido. O profeta Natã foi encarregado por Deus para chegar a Davi e repreender Davi. Uma passagem que eu considero ela magnífica, né? Porque uma inspiração de Deus, uma sabedoria depositada sobre o profeta Natã, e Davi é confrontado com o seu pecado, né? Natã conta uma analogia, e Davi, ele é exposto ao seu pecado. E qual que é a reação de Davi à repreensão do profeta? A Bíblia diz, em 2 Samuel 12, 13 e 14, então Davi confessou a Natã, pequei contra o Senhor. Natã respondeu, sim, mas o Senhor perdoou e você não morrerá por causa do seu pecado. Contudo, uma vez que você demonstrou mais absoluto desprezo pela palavra do Senhor, ao agir desse modo, seu filho morrerá. Ele sofreu a consequência do pecado, mas a partir do momento em que ele foi repreendido, a partir do momento em que a palavra de Deus, por meio do profeta, que era assim naquela época, confrontou o pecado, Davi era pronto a se arrepender, né? Você lê os salmos dele, você percebe que Davi tem um profundo conhecimento de como funciona o coração de Deus. Então ele se arrepende verdadeiramente, ele faz sacrifícios, ele perdeu o filho, ele sofreu consequências depois com a família, mas o arrependimento veio para ele. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela não vai exigir da gente uma perfeição, mas uma busca pela perfeição. Deus, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Agora, o que a palavra de Deus, ela não permite é que diante de uma repreensão, diante de um esclarecimento à luz da palavra de algo que está errado, a gente queira perverter a palavra, a gente não acolha com mansidão. Esses serão rejeitados, esses não andarão no caminho do Senhor, esses não têm como encontrar arrependimento. E eu faço essa introdução, que parece não ter tanto a ver com família, mas porque muitas vezes a gente prega à luz da palavra de Deus aqui alguns versículos temáticos sobre família, e pode ser difícil de alguém captar aquilo no seu coração e transformar a sua vida. Olha, mas isso me causa um desconforto, eu tenho que mudar muita coisa na minha vida. Irmãos, se é a palavra de Deus, você tem que se adequar. Esse é o melhor caminho. Se é a palavra de Deus, é o melhor para a sua vida. Eu não posso questionar o pregador. Você pode questionar o pregador. Paulo fala isso, ele dá o exemplo dos bereanos, que eles examinavam tudo que estava sendo falado à luz da palavra. Você pode não concordar, você vem, fala com o pregador, fala com o pastor, esclarece esses pontos. Se o pregador vê que realmente você tem aqui um argumento que me parece bíblico, tudo isso será ajustado. O que você não pode é ter a revelação da palavra e desprezar essa revelação para continuar no erro. É isso que a Bíblia condena. E com isso, vamos falar sobre casamento nessa linha de obediência, de esclarecimento da palavra. E eu vou ler aqui Mateus 19, de 4 a 6, que diz assim: vocês não leram as Escrituras? Respondeu Jesus. Elas registram que, desde o princípio, o Criador os fez homem e mulher. E disse: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um. Uma vez que já não são dois,
mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Então, quando a gente olha o casamento, né, que é um dos principais temas quando a gente fala de família, é a base de tudo, você tem palavras até um pouco esclarecedoras, mas Jesus subiu o nível aqui, né? Ele vai falar de adultério mais à frente, ele vai falar, quem tem desejo no coração contra uma mulher já adulterou. Às vezes, eu quando leio a palavra de Deus, eu lembro que algumas pessoas falaram assim, Jesus veio trazer o amor. Realmente ele veio trazer o amor, mas quando você olha as palavras de Jesus, são palavras duras, são palavras que desafiam, são palavras para elevar o nível do que existia anteriormente, pelo menos nesse aspecto pessoal, nesse aspecto moral. E Jesus fala sobre isso aqui, o que Deus uniu, ninguém separa. Então veja, semana que vem, eu e a Thalita, a gente faz 5 anos de casados, né? Minha vida, 5 anos, né? Eu lembrava, eu falei com ela essa semana sobre isso para confirmar que era 5 anos, mas eu lembrava. E a gente faz 5 anos de casado, então não é um número tão alto em comparação ao seu Acácio, por exemplo, né, que está casado há vários anos, mas a gente passou, ela nem queria que eu falasse, que eu já falei várias vezes sobre a nossa história, né? Eu falei, você vai falar de novo? Mas eu vou falar só um pouquinho. Quando a gente casou, tinha 4 meses de casado, a gente passou a gente foi para Brasília, a gente passou por alguns problemas, eu entrei numa depressão profunda, né, do dia para a noite ali, e a gente teve vários desafios, até que a gente decidiu, eu era servidor público em Brasília, a gente decidiu pedir exoneração do meu cargo, e a gente voltou aqui para Cascavel, e Deus nos abençoou aqui em Cascavel, graças a Deus, a gente tem o nosso filho aqui, a gente está muito feliz aqui perto da nossa família, e Deus nos honrou. Mas eu lembro que quando a gente veio para cá, eu sou professor, né, e eu dou aula para concurso público, e os alunos querem fazer concurso para o cargo que eu pedi exoneração. E eles sabiam que eu pedi exoneração. E eles falavam, professor, era o que mais perguntava, professor, por que você pediu exoneração? Eu estava no meio da aula, né, não tinha como contar tudo, eu resumia, falava, pessoal, é porque eu conversei com a minha esposa, a gente achou por bem voltar mais perto da nossa família, depois ela também passou na residência, passou mesmo, mas ficou pouco tempo na residência, e a gente decidiu voltar. E aí eles ficavam espantados, que eles falavam assim, mas como assim? Você pediu a exoneração do seu cargo para acompanhar a sua esposa? E se não der certo o casamento, você é louco? E eu ficava espantado com essa conclusão. A primeira conclusão que eles tiravam era essa: esse cara é louco porque ele confia no casamento dele. Mas, na verdade, isso nem passou pela nossa cabeça, né? Porque a palavra de Deus, ela é muito clara de falar que ninguém separe o que Deus uniu. Então, o cristão, ele nem cogita a separação. Existe ali uma escusa que Jesus fala no caso de adultério, né, que ele até fala, olha, por causa da dureza do coração de vocês, Moisés trouxe essa possibilidade de separação de adultério, em caso de adultério, mas se não há adultério, e até você pode separar, ou pode ficar e conciliar também a sua família, mas se não for o caso de adultério, que ninguém separe. Então o cristão, ele não pode nem cogitar isso, ou ele não deveria nem cogitar, e me soava muito estranho, quando eles falavam isso, mas você não pensou que você pode se separar? Eu falei, eu não, até porque eu estava há 6 meses casados, eu falei, se eu cogitar me separar, né, a partir do casamento, eu nem caso, né, enfim, os princípios cristãos, eles nos mostram isso, mas quando a gente vai e olha para o mundo, isso é algo estranho ao mundo, né, mas e se não está agradando mais o meu coração esse casamento, e se eu não tenho mais desejo sexual, né? E se eu não entro em concordância com a minha esposa, o que eu vou fazer? Você vai buscar em concordância. Se não tem desejo sexual, você vai buscar um tratamento psiquiátrico, né? Você vai, sei lá, passar um creme nas pernas da sua esposa, do seu marido, né? Para aflorar, comer amendoim, sei lá, vai fazer alguma coisa. O que você não vai é separar, porque a palavra de Deus, ela traz exatamente isso, ela traz essa necessidade de obediência, essa necessidade, é como se fosse um pai orientando o seu filho, olha filho, eu sei de tudo que acontece nesse mundo, eu que criei esse mundo, eu estou falando para você,
não separa. Você é cristão, você é separado. Mas o mundo fala que, se eu puder, eu posso separar. O próprio Código Civil me garante isso. Verdade, mas você não é do mundo. Você é separado. Você é imagem e semelhança de Deus. E a Bíblia, ela tem que guiar os seus passos, né? E nós temos aqui também, nessa linha do casamento, uma necessidade de uma vida em santidade. Eu acho que no passado, eu tenho essa impressão pelo menos, que o homem era muito mais tentado nessa área sexual, nessa área de relação à pornografia até, mas infelizmente atualmente, você vê muitas mulheres também que são tentadas nessa área, algo que no passado era mais comum aos homens, ainda é comum aos homens, mas é comum às mulheres também cada vez mais, né? E a Bíblia fala da necessidade de nós buscarmos a santidade. Eu estava falando com a Thalita essa semana, que me parece o seguinte, eu estava refletindo sobre algumas coisas, e eu falei, eu gosto de escatologia, né? Embora tenha muita coisa para aprender escatologia, mas eu estava falando com ela e falei o seguinte, olha, a gente sabe que o anticristo, o falso profeta, eles vão governar a terra ali na época da tribulação, e eles vão estar fisicamente aqui na terra, né? Eles vão, segundo o que acreditamos, vão estar sob controle de algumas pessoas, mas haverá um reino natural. Hoje nós temos um reino espiritual, mas a gente vai, né, conseguir, seja onde estivermos, identificar quem é o falso profeta e anticristo, porque haverá um governo de presidência mesmo, né, não sei se será presidente, será imperador, não sei o que irá acontecer, mas algo mais natural que vai se estabelecer na terra. Então, a gente pode pensar que tudo está indo para o governo do anticristo, né, porque o rumo da história é chegar ao momento da tribulação. E o anticristo, ele vai ter controle, a Bíblia fala que ele vai ser muito persuasivo, que ele vai enganar muitos, então provavelmente ele vai ter controle de meios de comunicação, de redes sociais, e eu acredito que estamos chegando ao fim dos tempos. E eu acredito que esse controle já está na mão ali de um sistema. Eu não sou de teoria da conspiração, muito pelo contrário, eu não gosto, mas pelos aspectos bíblicos, eu acredito que isso já esteja no controle de Satanás, do anticristo, de forma com que, cada vez mais, quando a gente se expõe às redes sociais, eu acredito que haverá ali uma engrenagem para testar você, para testar em específico aquela pessoa. Porque, por exemplo, se a gente, isso já aconteceu com a gente, eu não sei se aconteceu com você. Já aconteceu algumas situações de eu falar com a Thalita, olha, eu estou querendo comprar uma cafeteira de barista, aquelas cafeteiras, né, muito boas para fazer café, e ela fala, você sabe quanto que é? Não, 3 mil, aí eu falo, não quero mais, então, porque é muito cara, né? Mas aí, quando eu abro as minhas redes sociais, está lá, cafeteira de 3 mil reais de barista, eu falo, meu Deus, como é que ele consegue ouvir minha voz e trazer tudo isso, né? Não tem nada de anormal nisso aí, são mecanismos ali que a rede social usa, mas como tudo vai ficar sob o domínio do anticristo, é bem possível que essas tecnologias sejam utilizadas para analisar, por exemplo, a vida do Guga, e analisar em quais aspectos o Guga possui uma fraqueza. Todos nós possuímos fraquezas em algumas áreas, e começar a expor o Guga a essas fraquezas, por exemplo, para que ele possa tropeçar nisso. Então, aonde eu quero chegar? Cada vez mais a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente visualiza na internet ou em redes sociais, porque me parece que há uma tentativa de te distanciar das coisas que são do céu e te levar para as coisas que são do mundo, principalmente para as coisas sobre as quais você tem fraqueza. Então eu acredito que a rede social, infelizmente, que a internet, infelizmente, é mais utilizado para te afastar dos caminhos de Deus do que para te aproximar dos caminhos de Deus. Significa que você não pode utilizar? Não. Significa que você tem que utilizar com sabedoria, sabendo que se você for exposto a qualquer coisa que está ali, certamente você vai ser exposto a coisas indevidas. E essas coisas indevidas, a princípio, elas não são coisas que vão te afugentar, muito pelo contrário, serão coisas que vão te atrair, só que ao final serão prejudiciais. Olha o que Salomão fala em Provérbios 5 de 3
a 5, sobre a mulher imoral. Pois os lábios da mulher imoral são doces como mel, e a sua boca é mais suave que azeite. No fim, porém, ela é amarga como veneno, e afiado como uma espada de 2 gumes. Seus pés descem para a morte, seus passos conduzem direto à sepultura. E aí depois ele vai falar para você não cair e não se envolver com a mulher imoral. Só que a mulher imoral, a princípio, aparentemente, ela é uma mulher que não vai te atrair. Aqui eu falo de mulher, pode ser homem, pode ser, né, rede social, pode ser qualquer coisa, né? Não, ela fala aqui, ó, são doces como mel, e a sua boca é mais suave que azeite. Coloca azeite na mão para você ver o quanto é suave. Então é algo que vai atrair um desejo, se você não se cuidar, se você for exposto a isso. Mas qual que é o fim disso? É amarga como veneno, afiada como uma espada de 2 gumes. Seus pés descem para a morte, seus passos conduzem direto à sepultura. Ou seja, é algo pecaminoso, é algo que te tira da vida, te tira do crescimento de santidade, que te faz regredir e que você tem que ter cuidado. Então não é algo, não vai aparecer ali, né, o diabo vestido de capa preta, não. É algo sedutor que você tem que ter cuidado. Com o direcionamento da palavra, com o crescimento e conhecimento da palavra, você consegue identificar isso e se afastar disso. Mas é necessário que você se afaste. José, quando teve lá a situação, né, com a mulher do oficial, o que ele fez? Ele falou assim, olha, virou para ela, assediou José, né, ele estava lá na casa do oficial egípcio, e a mulher do oficial egípcio assediou José. Imagino que seja uma mulher, que era uma mulher bonita na época, né, porque ele era um alto oficial do Egito. O que ele fez? Ele ficou falando, olha, não toque em mim, que eu sou santo, e eu consigo resistir a tudo. Não, ele saiu correndo, tanto é que a capa dele ficou com ela. Ele se afastou da aparência do mal, que é como a palavra de Deus fala para nós fazermos. Então é muito importante que a gente tenha esse discernimento no que os nossos olhos contemplam, né? Após falar aqui sobre casamento, eu vou falar também um pouquinho sobre criação dos filhos. Quando a gente fala de família, né, a gente passa por vários pontos temáticos, assim como a Thalita passou na outra pregação. E claro, um outro ponto que eu até estou aprendendo bastante na prática agora, é sobre criação de filhos. Provérbios 22:6 diz o seguinte, ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E eu coloquei aqui, o filho vê o exemplo mais do que as palavras, né? A Thalita citou esse versículo na pregação dela também, e eu posso dizer isso olhando para a vida da minha mãe é cristã também, e eu lembro, até hoje, muitas vezes da minha mãe orando, na casa antiga que a gente tinha, ajoelhado lá na cama, orando todo dia. Eu lembro da minha mãe me falando, inclusive, olha, comentando ali com os funcionários, que era dia 20 do mês e ela ainda não tinha dinheiro suficiente para pagar os funcionários, né, porque ela é cartorária, então ela tem que pagar os funcionários dela ali, e ela falando, mas eu tenho fé em Deus, eu tenho fé que Deus vai me suprir. Se eu for olhar para as entradas que estão aqui até dia 20, eu iria me desesperar. Mas eu tenho fé que Deus vai suprir. Todas as vezes Deus supriu a vida da minha mãe. E eu era pequenininho. E isso ficou na minha cabeça. Até hoje eu lembro disso. Eu lembro da minha mãe intercedendo por mim. Teve uma época ali da minha faculdade que eu me desviei dos caminhos do Senhor. E depois, graças a Deus, voltei. E eu lembro da minha mãe intercedendo por mim. Em todo esse momento que eu estava desviado, eu lembrava da minha mãe também. Eu lembro da minha mãe sendo muito fiel em dízimos e ofertas. E falando para eu ser fiel em dízimos e ofertas também, e Deus abençoando a vida dela, são todos exemplos que eu guardo da vida da minha mãe. Minha mãe separada do meu pai, então fui criado por ela, eu lembro mais de exemplos dela, né? Minha mãe é cristã também, meu pai agora que está se achegando mais ao evangelho, então eu lembro dos exemplos da minha mãe. Então a criança, ela vai lembrar do exemplo. A Thalita frisou um ponto muito importante, que Provérbios fala para ensinar a criança no caminho onde se deve andar, né? Ou seja, não é falar para ela, olha, o caminho é ali, mas eu não vou seguir com você. Não,
Não é ensinar o caminho, como ela bem colocou domingo passado, é ensinar no caminho. E também não é você andar no caminho e não trazer as crianças junto com você. A gente tem exemplo na Bíblia, sacerdote Eli, por exemplo, sacerdote Eli, ele andava nos caminhos do Senhor, mas os filhos não. Ele não corrigia os filhos, e ele foi admoestado por Deus em relação a esse ponto. Então é você estar junto com o seu filho, fazendo com que ele ande nos caminhos de Deus. Provérbios 13, 24 diz também: quem não castiga o filho não o ama. Quem ama o filho, castiga-o enquanto é tempo. Então a gente tem que disciplinar os nossos filhos também, né? A gente tem que exortar os nossos filhos. Eu tenho o Azafinho, que ele ainda é bebê, né? E ele ainda não sofre tanta exortação. De vez em quando eu dou uma exortada nele, mas nada, né? Porque ele não entende direito ainda. Mas eu falo para você, às vezes eu falo para ele: você tem sorte que você é pequenininho. Se você fosse maior, né? A chinela ia cantar, né? Mas a gente, seja pelo diálogo, seja também, que a Bíblia exorta a respeito da disciplina sobre vara também, um pai que ama é um pai que corrige, e a gente tem que mostrar isso para os nossos filhos. Meus irmãos, cada vez mais nós iremos estar como pais, como marido, como esposas, nós estaremos cada vez mais sendo testados a respeito da nossa fidelidade com a palavra de Deus. Você vê bons maridos, boas esposas e péssimos pais, por exemplo. Entre o casal, eles realmente são um esposo e marido que seguem a palavra de Deus, mas são negligentes na educação do filho. Vai colher as consequências. Muitas vezes há uma criação de filho muito boa nos caminhos do Senhor, só que não há um exemplo de matrimônio saudável, de acordo com a palavra. Os filhos vão olhar esse exemplo também. E o diabo, ele não cessa de nos desafiar nesse sentido, da necessidade da gente educar os nossos filhos no caminho de Deus. Eu e a Thalita, a gente ora toda noite com Asaf, e eu repreendo toda noite a seta de Satanás sobre a vida dele, porque ele é um homem segundo o coração de Deus, toda noite. Eu tenho um sonho para a vida dele, que ele seja jogador de futebol, né? Camisa 10 do Real Madrid, né, Thalitinha? Ele vai escolher depois, mas se ele quiser, eu também quero. Só que eu oro para Deus nesse sentido. Deus, reserva a camisa 10 para ele lá quando ele estiver pronto. Mas eu falo para Deus, antes de tudo, em primeiro lugar, ele tem que ser um homem segundo o seu coração. Se não for para ser um homem segundo o seu coração, que ele não seja jogador, que ele nem goste de futebol. Futebol é bom gostar, né? Mas enfim, que ele não seja jogador, que seja outra coisa. Porque em primeiro lugar é ser um homem segundo o seu coração. E nós como pais, como mães, temos que ensinar os nossos filhos nesse sentido. Tem uma passagem que eu estava estudando hoje à tarde, também revisando a pregação, e eu não sei porquê, eu li ela e eu falei, cara, se encaixa nesse contexto. Está lá em Apocalipse 12 e 17, que diz assim: portanto, celebrem os céus e os que neles habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. E aí o 17 diz: o dragão, que é a representação do diabo, irou-se contra a mulher, e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Veja, nessa passagem de Apocalipse, eu gosto muito de Apocalipse, a Thalita também gosta. Quando eu encontrei ela e a gente começou a conversar, e depois a gente casou, no início do casamento, eu era de outra denominação. E aí depois eu fiquei muito mal, em depressão, falei, meu Deus, isso aqui não está funcionando. E aí eu peguei a palavra da fé, e graças a Deus, Deus me curou. E quando a gente era recém-casado, eu falei para ela assim, olha, eu acho Apocalipse um pouco inútil. Eu falei para ela. E ela gosta muito de escatologia. Foi a nossa primeira briga. Ela falou, como assim? Eu falei, ninguém entende nada o que está escrito lá. Eu falei assim, Pedro fala que a doutrina básica você conhecer, você tem que conhecer o que você está falando e tal. E eu falava, ninguém entende nada. E depois que eu tive a aula aqui de escatologia com o professor Bruno, eu falei, meu Deus, Apocalipse é um livro incrível. Por quê?
A gente estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa ainda hoje tem o mesmo pensamento que eu tinha. Ele falou, eu não gosto de Apocalipse, porque não tem aplicação prática, não é algo que a gente aplica atualmente. Mas na verdade, irmãos, eu acho que o livro de Apocalipse é o livro mais prático da Bíblia, é o livro que nos conduz à verdadeira realidade. Por quê? Porque quando você lê Apocalipse, você pensa o seguinte, meu Deus, o tempo está se esgotando. Meu Deus, eu tenho que pregar o Evangelho. Há o inimigo que não cessa. A palavra de Deus diz aqui, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, ou seja, o diabo está aqui na terra. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Essa passagem é uma passagem simbólica ali de João, onde ele vê uma mulher grávida, que é uma representação de Jesus para alguns, de Maria, e o diabo tenta matar essa criança, mas aí há um livramento de Deus. O diabo ele é jogado aqui na terra, e aí a Bíblia fala, olha, os céus celebrem, mas a terra, cuidado, porque o diabo está aí na terra, ele está cheio de fúria e ele sabe que lhe resta pouco tempo. A Bíblia fala que ele não consegue mais pegar a mulher que estava gestante, nem o recém-nascido. A ira dele vira para quem agora nesses últimos tempos? O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante de sua descendência. Quem que é? Os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus, ou seja, somos nós. E o diabo ele está em fúria contra nós. Você acha o quê? Por que você acha que quando há uma pregação que fala que a prática homossexual, ela é pecaminosa e ela leva para o inferno, e todos aqueles que andarem nessa prática não herdarão o reino dos céus, por que isso é questionado? Por que o Ministério Público vai lá e oferece uma ação penal contra o pregador? Porque o diabo está em fúria, ele vai perseguir aqueles que falam a palavra de Deus. Só que a palavra de Deus ela tem que ser dita. Não significa dizer que uma pessoa que é homossexual não é bem-vinda na igreja, ela é bem-vinda. Ela é bem-vinda, só que a igreja vai falar para ela que essa prática ela é pecaminosa, e ela tem que mudar a sua vida. Isso é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor não é perverter a palavra de Deus e falar, não, vamos acolher todo mundo, porque Deus fala em amor. Não, você vai condenar a pessoa ao inferno. Você acolhe todo mundo sim, mas as práticas erradas, você tem que alertar segundo a palavra. Esse é o verdadeiro amor. Porque se você tem coerência com a palavra diz que não herdarão o reino dos céus. Então, você vai falar essa verdade. Eu até coloquei aqui, vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, não se enganem. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Só que não acaba aí, a palavra continua. Alguns de vocês eram assim, eram homossexuais, adoravam ídolos, cometiam adultério, eram ladrões, avarentos, bêbados, eram assim, mas vocês foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus, no nome de Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Ou seja, quem está na prática homossexual, há restauração para a sua vida. Quem está na prática do adultério, há restauração para a sua vida. Quem está na prática de crimes como furto, roubo, há restauração para a sua vida. Toda vez que você perverte a Escritura, você não demonstra o amor de Deus, você demonstra uma covardia perante aquilo que é verdade, e você está colocando mais um degrauzinho para essa pessoa ir para o inferno, porque está aqui, não se enganem, não herdarão o reino dos céus. Mas veja, por que isso é tão difícil de ser falado? Porque há perseguição quando você fala isso. Claro, eles confundem muitas coisas, não se prega a violência contra qualquer pessoa, isso não é pregar a violência. Os violentos também não vão entrar no reino dos céus se não se arrependerem. Você tem que pregar o amor realmente, mas você tem que expor o pecado e pregar que a pessoa se arrependa, porque há perdão para ela. Esse é o verdadeiro amor. Mas isso é muito perseguido hoje em dia. Por quê? Porque o diabo está aqui, o diabo está em fúria, ele sabe que resta pouco tempo, e ele vai perseguir aqueles que guardam mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então a gente tem que ser uma igreja que se mantém fiel, começando pelo nosso casamento, pela nossa família, falando exatamente aquilo que a palavra diz,
com amor. Isso é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor é aquele que entende a palavra e que se preocupa com os seus irmãos e com mudança de vida de cada um. Amém? Isso é a palavra de Deus e é isso que a gente tem que pregar, custe o que custar, porque nós teremos ali realmente uma grande recompensa quando nós somos fiéis à palavra de Deus. E aí a nossa introdução se liga ao nosso fim, dessa necessidade de nos mantermos fiéis, de conhecermos e obedecermos a palavra de Deus. Amém? Querido Deus, amado Pai, poderoso Senhor, muito obrigado pela sua palavra, Pai. Sua palavra que é viva e eficaz, Pai. A sua palavra, Senhor, que jamais passa, Pai. A sua palavra que continua atual nos nossos dias e sempre continuará. Até porque o Senhor diz, pode passar céus e terras, mas as minhas palavras não passarão. Porque, Senhor, nós somos uma igreja que clama por Ti, Pai. Que clama, Senhor, por aprender os seus preceitos e aplicá-los na nossa vida, Pai, que nós possamos, Senhor Jesus, como a sua palavra diz, ser sóbrios, vigilantes, Pai, e cuidar para que nós não possamos cair com o nosso pé em alguma cilada, em algum obstáculo, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade, Pai, muito obrigado pela sua igreja aqui, Verbo da Vida em Cascavel, que clama o seu nome, Pai, que adora o seu nome, Senhor, em nome de Jesus, amém.